Podemos sentar. Querido povo de Deus, a todos aqui presentes na matriz, a você que nos acompanha através do nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil, também pelo nosso Facebook. Queremos agradecer a todos que estão ajudando a buscar novos inscritos para o nosso canal no YouTube. Já ultrapassamos 3.300 inscritos. Continuemos, é um jeito de evangelizar, espalhar as ferramentas que ajudam as pessoas a conectar com Deus. Domingo passado, você deve lembrar o Evangelho. Nós iniciamos a meditação, a comunhão do chamado que Jesus fez, Mateus 10. Jesus vendo uma grande multidão de pessoas que estavam desanimadas, estavam entristecidas, abatidas, Jesus teve uma atitude que foi de compaixão. Não é dó, não. Dó não serve para o reino de Deus. Eu tenho uma dó, mas não ergue a palha para ninguém, não estende a mão. Jesus sentiu compaixão, mas viu e percebeu que a messe era grande e poucas pessoas que eram comprometidas. Era mais espectador o povão. E aí Jesus organizou uma comunidade, chamando apóstolos, discípulos, para ajudar. Inclusive, ele insistiu conosco. Eu espero que cada um que comungou aquele evangelho não esqueceu da prece que Jesus nos pediu para rezar essa semana. Lembra? Lembra nada, né? Não lembra não. Mas deveria lembrar, hein? Se esteve na missa, o acompanhou, Jesus diz: pede ao Senhor, pede ao Pai, que envie mais gente para trabalhar na messe. Se você não rezou, reza dobrado essa semana. Então, Jesus depois chamou e fez as recomendações. Olha, não vá aos pagãos agora, vai primeiro àqueles afastados, e vocês devem cuidar de expulsar o mal das pessoas, curar as enfermidades. E Jesus continua as recomendações aos apóstolos, e entramos no Evangelho de hoje, as recomendações a eles e a nós. E hoje Jesus recomenda para que os apóstolos e cada um de nós não tenhamos medo. Jesus diz 3 vezes: não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo de tudo que mata o corpo, que fere o corpo. Não tenhais medo. Todos nós sabemos e aprendemos que o medo faz parte, né? Você tem medo, nós temos medo, e é preciso ter, porque o medo, ele protege a vida, ele guarda a vida. Agora, os extremos do medo, que é ruim, tanto a ausência como o extremo da permanência demasiada. Por exemplo, o medo que protege. O que é que te leva você a não atravessar uma avenida movimentada? Você olhar para um lado para o outro? O medo. Você, estando sobre uma ponte, você procura a ponte para atravessar e não se lança lá da ponte, por quê? Pelo medo. Você evita entrar numa amizade errada. Eu ouvi pessoas erradas, de maus conselhos, por quê? Pelo medo. Tenho medo de conviver com essas pessoas. Mas tenho medo, o exagero que paralisa as pessoas. É esse medo que Jesus vem nos dizer: liberte-se dele.
desse medo que trava, que paralisa. E aí vamos buscar a primeira leitura. O profeta Jeremias, pense em alguém que foi perseguido, injustiçado. Dá para sentir através dos versículos da leitura de hoje. Ele que viveu num período muito difícil, aquele poder babilônico, o rei lá, o imperador Nabucodonosor, que como os outros reis queriam conquistar mais poder, mais pessoas para cobrar mais impostos, ter mais domínio. E os outros ali, os outros reis fazendo lá um conchave, né, daquele tipo. Eu cedo o anel, mas o dedo permanece. E ali está Jeremias dizendo ao povo, não, ou melhor, é preciso temer a Deus. É preciso ter medo de não fazer a vontade de Deus, que dobrar-se diante desses reis é um caminho de destruição. E Jeremias sofria por dizer a verdade. E nesse contexto, a leitura de hoje contextualiza que até as pessoas próximas, os amigos estavam arquitetando a todo momento para ver algum deslize que o profeta viesse a cometer. E aí, aqui está um ensinamento para todos nós que temos medo daquilo que não deveríamos temer. Medo das pessoas. Jeremias diz àqueles que tentavam lhe prejudicar, eu tenho ao meu lado um Deus, um forte guerreiro, e eu defino a minha vida não por aquilo que vem de fora, mas eu defino as minhas escolhas por aquilo que Deus quer de mim. Uma das coisas que nos atrapalha, que a gente fica preocupado, o que as pessoas vão pensar da gente. Ai, se eu não fizer, o que ele vai pensar? Ai, se eu fizer. E enche de medo. Jesus diz, não tenhais medo. Tem até um provérbio popular, o outro não paga as suas contas. O que você tem que ter medo? Do que ele vai pensar ou deixar de pensar? O profeta revela para nós que ele define, determina a sua vida não por aquilo que as pessoas querem que ele seja, mas sim por aquilo que Deus quer dele. E aí Jesus diz, vós deveis temer o que mata a alma e o corpo no inferno, que leva para o inferno. Ou seja, temer, essa minha atitude agrada a Deus? Isso nós devemos temer. O que eu estou fazendo revela a vontade de Deus? Isso nós precisamos temer se nós estivermos fazendo. Levemos para a nossa vida essa semana. Defina as suas escolhas, não por aquilo que as pessoas querem de você, mas por aquilo que Deus deseja e quer. E o profeta reconhece que até os amigos espalhavam medo ao redor sobre o que Jeremias denunciava. E Jeremias dizia, temei ao Senhor, tenho medo de não fazer a vontade de Deus. O medo é algo que nos acompanha, mas os medos que nos paralisam, precisamos nos libertar. O medo é instintivo, ele vai nos acompanhar até a morte. Eu volto a dizer, ele tem medos que protegem a vida. E medos que nós precisamos ter. Eu imagino que você tem medo de faltar na missa aos domingos. Tem medo? Ah, padre, mais ou menos, assim, não é um medo muito grande, não. Vai precisar ter medo. Eu tenho medo de não fazer a oração da noite, um exame de consciência. Eu tenho medo quando me esqueço, olhar os 10 mandamentos. Tem medo? Devia ter. Eu tenho medo de me tornar preguiçoso, de viver uma fé só para mim, e a fé é uma virtude para o outro. Olha, os medos também estão ligados. Agora eu convido você, olha,
sai do Evangelho de Mateus, vai lá para Lucas. Isso, chegou lá, no Evangelho de Lucas. Lá uma passagem em que os apóstolos em alto mar, Jesus não estava ali com eles, estava rezando, de repente começaram a vir ondas fortes, uma tempestade, e os apóstolos desesperaram. Cadê o Senhor? Não está conosco. E eles avistaram, achavam até que era um fantasma, pois reconheceram que era Jesus, e Pedro disse: Senhor, permita que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus disse o quê? Venha. E Pedro estava cheio de medo, foi. E foi. Mas quando ele começou a desviar o olhar, começou a olhar a tempestade, os ventos, as ondas fortes, o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou. É assim na nossa vida. Quem vive olhando demais as tempestades, quem olha demais para o lado e não olha a meta. Pedro desviou o olhar e Jesus afundou. Estamos vivendo esse tempo de medo, e o medo no extremo prejudica. Medo do vírus, tem medo de um vírus, hein? Olha aí, hein? Entre tantos outros vírus que a humanidade já enfrentou. Mas olha, o medo, ele aumenta quando nós olhamos demais os ventos e as tempestades e não olhamos o que o Senhor quer de nós, o amor que Ele tem. E Ele, sexta-feira, você que alimenta-se da palavra todos os dias, vamos lá para sexta-feira, agora que passou, dia 19, foi dia do Sagrado Coração de Jesus. Qual o convite que Jesus nos fez? Vocês estão em casa, não conseguem ouvir, mas aqui o pessoal está ajudando o padre, né? Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim. É o convite que o Senhor nos faz, para ir a Ele. Olhe, fixo no Senhor, na sua palavra, no sacramento, e vamos caminhar, vamos em frente. Tem um estudioso, ele fez uma pesquisa na Sagrada Escritura para identificar quantas vezes aparece a frase não tenhais medo. Faz ideia, Miguel, quantas vezes? Parece? 365 vezes. Isso quer dizer o quê? Para todos os dias nós rezarmos: não tenhais medo, não tenhais medo, mas tenhamos medo de tudo que pode nos levar a abrir mão dos valores de nosso Senhor. E Jesus assim nos encoraja, dizendo que Ele inclusive é para não ter medo, porque Ele conhece você. Jesus sabe se nós somos pessoas éticas, justas, honestas. Jesus conhece e sabe, inclusive, quantos cabelos você tem na cabeça, quantos fios de cabelo. Ou seja, Deus conhece você mais do que você mesmo, mais do que nós mesmos. Isso deve nos dar liberdade de abrir-nos ao Senhor. O Senhor nos conhece, que nós possamos permitir. E aqui lembro um pouco de Santo Agostinho. Santo Agostinho buscou encontrar prazer, realização, felicidade nas pessoas e não encontrou. Como ninguém vai encontrar? Coloquemos na cabeça, aqui na terra não tem nada completo. Se você apostar, a minha felicidade está naquela pessoa, vai quebrar a cara. Uma hora essa pessoa morre, e aí? Você morre junto? Nada, nenhum bem, por mais que você goste daquele carrinho, daquele terreno, daquela casa, a hora que você consegue, e você quer outro, porque aquilo lá já não te completa mais, você quer mais. E vive nessa fome insaciável de ter. Então Agostinho viveu essa experiência.
E olha, ele chegou a uma realidade já no processo de conversão, aquela expressão: ó verdade tão bela, tarde te amei, tarde te encontrei. Procurei nas pessoas, procurei nos bens, procurei numa vida promíscua, mas eu encontrei dentro de mim, lá no profundo do meu eu. É ali que a casa que precisamos definir as nossas escolhas, no profundo do nosso eu, onde só Deus habita e nós conseguimos chegar. Vamos definir a partir do profundo do nosso eu, dessa casa, dessa nossa alma, definir a partir da consciência que somos filhos amados de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,